Oi, gente querida, gente boa de Deus. Eu estou aqui continuando a nossa exposição de Mateus. Hoje nós vamos prosseguir no capítulo 17. Ontem nós vimos a transfiguração, anteontem também. Quinta passada eu fiz a introdução, mas ontem nós paramos naquela convergência de todos os sentidos para Jesus. Só Jesus. Moisés passou, Elias passou. Tudo quanto Moisés teve a dizer, ele próprio disse: virá alguém depois de mim que vos ensinará todas as coisas. Era o que, por exemplo, a mulher em Samaria sabia. Quando ela disse a Jesus: nós fomos informados que quando Cristo vier, Ele nos ensinará todas as coisas. Então, pelo menos as pessoas simples do povo sabiam que Moisés não tinha sido a completude de nada. Ele era relativo e teria que ser relativo porque ele era apenas um ente relativo, como todos os demais. E Elias, relativíssimo, poderoso em algumas obras e ao mesmo tempo capaz de fugir do rabo de saia de Jezabel, correr quase 800 quilômetros até se esconder numa gruta e ter um ataque de autovitimização horroroso. Um ente totalmente relativo que teve seu papel em determinadas ocasiões. Mas ele próprio não é espelho para nada em relação ao que eu deva buscar me assemelhar. Eu só tenho uma referência de busca de assemelhação, que é Jesus. Só Jesus. Ninguém antes, ninguém depois, ninguém merece, ninguém vale. Todos os que resolvem imitar alguém que por alguma razão é um sucesso imediato só vão conseguir piorarem as suas próprias vidas e almas, diluírem as suas identidades, deformarem o melhor da sua personalidade e aprenderem todas as idiosincrasias dos seres aos quais imitam. E é de imitador em imitador que a gente vê aonde o cristianismo chegou. Quando deixou de olhar para Jesus totalmente e passou a olhar para um santo aqui, uma santa ali, um papa aqui, um papa ali, depois do protestantismo. Alguns quiseram se tornar calvinos, outros quiseram se tornar luteros, outros quiseram se tornar zwinglios, outros quiseram se tornar variadas outras pessoas, e entre os puritanos a mesma coisa, e até a gente chegar aqui. Teve um tempo, quando eu me converti, que muita gente queria ser Finney, outros queriam ser John Wesley, outros queriam ser Moody, alguns queriam ser Billy Graham. E todo mundo que eu vi tentar ser quem não era, sumiu. Estão vivos, a maioria está viva, só uns poucos morreram. Mas onde estão? Desapareceram no nothingness, no nihilo, no coisa nenhuma, porque desaprenderam até quem poderiam ser, não desenvolveram a sua identidade, buscando a assimilação da identidade que também não era nem a identidade original das pessoas que eles buscavam imitar, eram só as suas personas narradas por terceiros, porque a maioria deles, com exceção do Billy Graham, já tinha morrido há algum tempo. Não entre nessa jamais de querer ser parecido com quem quer que seja. A única significação em relação ao qual eu quero me ressignificar e aprender esse ressignificado é aquela que não anula
minha individuação, portanto, minha individualidade, minha personalidade e o melhor das minhas características. É aquele que, quando chega, tira só a jaça das mentiras do meu ser e me potencializa no melhor de mim para eu ir me tornando a imagem e semelhança dele. Conforme ele próprio que disse, se alguém quer ser meu discípulo, andar comigo, a si mesmo se negue no sentido do eu, do self falsificado, das personas estereotipadas. A si mesmo se negue na aprendizagem de todas essas camuflagens que escondem, sufocam e às vezes até matam o eu mais verdadeiro do nosso ser. Tome a sua cruz e siga-me. Aí a gente começa a falar de coisa saudável, de vida com Jesus, de semelhança de Jesus, de cristificação, de Jesuses se desenvolvendo no mundo, porque essa é a minha vocação, a sua e de todos nós. Para isso é preciso que desapareça Moisés. Eu não quero ter nada a ver com Moisés. Não tem nada em Moisés que me diga como eu queria ser parecido com ele, nem com a mansidão dele. Ele era o varão mais manso na face da terra naqueles dias, porque todo mundo era grotesco. Porque o próprio Moisés, daqueles dias, não passava no teste das categorias do Evangelho, conforme ensinadas por Jesus e praticadas, sobretudo, por gente como o apóstolo Paulo. Não passaria. Elias, muito menos. Eu não gostaria de ser Elias de jeito nenhum. Para ser cheio do Espírito Santo, para andar com Deus, para vir a ser arrebatado, para carregar a palavra de Deus, eu não preciso me tornar um esquisito, um estranho, um anômalo social, um indivíduo completamente idiosincrático, como era o caso de Elias. Então, eu reconheço todas as belezas dele, mas eu não quero parecer em nada com ele. Muito menos quanto a trazer fogo do céu. Do céu eu quero que Deus derrame chuva, água, bênção, luz, graça, iluminação, revelação, percepção, bondade no coração das pessoas. Trazer fogo para consumir, para matar. O único fogo do Novo Testamento são as linguinhas de fogo no Pentecoste, que só expressam a paixão nova, o dunamis, a explosão, o Big Bang de amor no coração deles, que o Espírito Santo causou. E aí, ponto parágrafo. Toda a nossa observação tem que ser na direção de Jesus. Desapareceu Moisés, desapareceu Elias, como a gente viu ontem, ficou só Jesus. E o Pai dizendo, eis o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. Aí, pois bem, o verso 9 diz que eles desceram do monte, aqui em Mateus 17, descendo do monte, ordenou-lhes Jesus a Pedro, Tiago e João: a ninguém conteis a visão, a transfiguração, o que vocês viram aqui. Não contem nem para os amigos lá embaixo, os outros apóstolos, para os outros 9, não, a ninguém, a pessoa alguma, guardem isso, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Você veja que Jesus vai várias vezes asseverar que ele ressuscitaria de entre os mortos, ao mesmo tempo em que os evangelhos dizem que o entendimento deles estava como que impedido de fazer aquela assimilação, de se abrirem para aquela compreensão. Jesus fala aramaico, que era o que eles falavam, do jeito que eles entendiam, repete, até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos, e eles continuam sem entender.
E não entenderam nem depois da crucificação, quando ele disse que seria crucificado e foi, e da ressurreição, quando ele disse: ressuscitarei. Aí você vê 2 desses discípulos andando de Jerusalém para uma cidade, uma aldeia chamada Emaús, na direção de Tel Aviv, no Mediterrâneo, e que estava a cerca de 17 quilômetros, entre 13 e 17 quilômetros de Jerusalém. Não se tem certeza absoluta nos dias de hoje do ponto exato. Tanto é que tem 2 manifestações, 2 lugares celebrativos de Emaús na viagem de Jerusalém para Tel Aviv. Eu, pessoalmente, tenho muito mais prazer de parar no segundo lugar. É uma edificação antiga, mas feita pelos franceses, muito bem conservada, uma ruína linda, onde eu sempre falo ali sobre Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Pois bem, nem naquela ocasião, quando eles mesmos disseram a Jesus que andava com eles e eles não o reconheceram, porque a ressurreição tirou todas as contingencialidades do espaço-tempo, todas as marcas, todas as queimaduras do sol, do desgaste orgânico, físico, da epiderme, tirou tudo. E aí, basta não ter as marcas características de 33 anos expostos ao sol e à ralação do dia e da noite, e eles já não reconheceram a Jesus. Aí Jesus pergunta: o que vocês vão conversando e tal. Você conhece a história, está lá em Lucas. Aí eles dizem: tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias. E Jesus, com uma ironia divina linda, perguntou: quais? Aí eles contaram a historinha de Jesus para Jesus. Morreu na cruz. É bem verdade que algumas das mulheres que andam com a gente disseram que hoje de manhã foram ao túmulo dele e tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele vive. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, significando dizer o quê? Que eles estavam cognitivamente bloqueados ainda pela escatologia da religião, dos escribas, dos fariseus, dos essênios, daquele Cristo sem cruz que vem do céu com espada e vem como um guerreiro do Senhor dos Exércitos. Isso é que eles chamam de: ora, nós esperávamos que fosse ele que viesse a redimir a Israel. E não Israel, mas o mundo inteiro tinha acabado de receber o aplacamento, a remissão dos seus pecados, como diz João. Ele é o nosso advogado, e não somente o nosso, mas é também o advogado do mundo inteiro. Ou como diz Paulo escrevendo a Tito, ele é o nosso Deus e Salvador. Salvador não apenas de nós, os que sabemos e tivemos consciência e que buscamos viver em fidelidade, mas ainda Salvador do mundo inteiro. E há muitas outras alusões da mesma natureza, mas eles, olha, como vocês também aqui, não tem ninguém que consiga fazer vocês entenderem isso. A religião faz lavagem cerebral, bota um véu de bronze, torna o cérebro um bonsai de cérebro, o cara não cresce, mata a alma, anula o espírito e sepulta a cognitividade. E a pessoa não consegue entender mais nada. Então Jesus fala: até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Fala várias vezes. Mas eles entendem? Não, eles não entendem. Aí, como não entenderam e eles tinham acabado de ver Elias ali, para onde é que a cabeça deles foi? Foi para o ensino da religião, para a catequese dos escribas, dos fariseus. Mas os discípulos, ouvindo o que Jesus tinha acabado de dizer, o interrogaram.
o interrogaram, e não foi sobre a ressurreição, não foi uma celebração do tipo, que bom, que não importa o que aconteça, tu vais ressuscitar dentre os mortos, e é nisto que esperamos, é aí que repousa o fundamento da nossa certeza maior. Não, eles não tinham nem de longe chegado aí, embora Jesus repetisse, repetisse, repetisse. Você vê que poder de bloqueio, de blindagem a catequese religiosa produz na cabeça de pessoas. Então os discípulos interrogaram a Jesus. Que pergunta fazem? Dizem, por que então dizem? Ou por que dizem, pois, o que significa um então? Por que dizem então os escribas? É necessário que Elias venha primeiro. Aí dá vontade de perguntar, escuta, o que o brioco tem a ver com as calças? Qual a relação de causa e efeito em que o que Jesus tinha acabado de dizer sobre ele ressuscitar dos mortos, eles não contarem aquela visão da transfiguração que Pedro depois é o único que a menciona na sua primeira epístola, dizendo, nós ouvimos a voz do Pai falando com ele no Monte Santo, quando lá estivemos, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo a ele ouvir. Pedro diz isso na sua primeira epístola, anos e anos depois. Os demais, João não toca no assunto, Tiago também não, e Paulo, que não estava nem precisava, porque Paulo teve um encontro com o Big Bang da revelação de Deus na face de Cristo na porta de Damasco. Ele tinha ficado logo atropelado por uma coisa absolutamente mais violenta e fulminante e sublime. Mas a pergunta é essa. Tem nenhuma conexão de causa e efeito. Puta, diz uma coisa aqui pra gente, uma curiosidade. Eles estão descendo daquela sublimidade e ainda carregam uma curiosidade. Porque dizem, pois, os escribas, os doutores, os acadêmicos da religião, os teólogos, os formadores de opinião teológica, por que eles dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Venha antes do Messias, do Cristo, do Filho do Homem. A gente acabou de ter uma reunião onde Elias estava aí babando, aprendendo contigo. Moisés também ouvindo tu falares sobre o significado da cruz. Ouvimos o que tu disseste sobre o que realizarias na cruz, mas eles próprios, quando tenham ouvido a conversa de Jesus falando a Moisés e Elias, conforme Lucas no mesmo texto nos diz, nem a conversa de Jesus com Moisés e Elias eles tinham entendido. Ficaram só com a estupefação visual. Ficaram só com o visual, porque até o áudio da voz do Pai e da voz de Jesus falando a Elias, eles não tinham guardado nada. É uma coisa impressionante. Essa insistência de Deus em fazer de pessoas suas discípulas. Ações dos discípulos é tentarem desenvolver algum tipo de espiritualidade sem cruz, sem mortificação, sem renúncia, sem quebrantamento, sem amor, que privilegia a fraqueza dos fracos, a incompreensão dos ignorantes, a necessidade dos carentes, a doação não compreendida àqueles que são os marginalizados. Discípulo nunca gosta disso. A começar desses aos quais Jesus chamou de apóstolos. Imagina 2000 anos depois, como é que está a cabeça dessa moçada toda. E eu aqui repetindo Jesus e pregando Jesus para quem? Quem quer ouvir essas palavras? Eu fico como João Batista, clamando no jardim de casa.
Mas do ponto de vista da capacidade auditiva, interpretativa, aceitadora e capaz de introjetar essa verdade como consciência, é muito pouca gente dizendo amém. E é isso que a gente quer. Muito pouca gente. Mas vão se arrepender profundamente quando chegar aquele dia, aquela hora. Aí eles vão lembrar de mim. Vão lembrar de todas essas oportunidades desprezadas o tempo todo. Então Jesus disse: Elias, de fato, virá. E eu vos declaro que Elias já veio, já foi, já passou. E eles não reconheceram. Assim como vocês não me reconhecem e eles não me reconhecem, vocês me reconhecem numa determinada dimensão. Porque passaram do ponto de negação em relação a essa determinada aceitação. Mas ao combo total do reino de Deus, vocês estão sempre evitando, porque já é a terceira vez, dentre muitas outras que virão pela frente, que vocês me querem sem cruz. Eu, porém, me digo a vocês, eu não serei salvo por nenhum Elias. Eu vim para salvar Elias, salvar Moisés, salvar vocês, salvar quem queira, quem quiser e quem vier. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. No fim, ele acabou sendo decapitado por causa da bundinha de uma menina linda que dançou para o rei Herodes no salão e no bacanal das orgias do palácio de um canalha real. Quando Jesus vai dizendo essas coisas, ele conclui afirmando: assim também, diz agora aos discípulos, assim também, como aconteceu com o Elias, que vocês estão pensando que vem para me poupar, ele já veio e fizeram com ele tudo quanto quiserem e não o reconheceram. Assim também comigo. Não vão me reconhecer, como João diz, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Como continua acontecendo até hoje, os que não ouviram nada, não sabem nada, você às vezes chega, nem começa a falar, eles já aderiram. Porque eles sentem tua vibração, tua frequência, tua energia, teu espírito, tua alma, a verdade e a doçura do teu ser, a luz dos teus olhos, e te reconhecem. Agora, dentro aqui, quanto mais você carregar de Jesus, mais provocativamente rejeitável você se torna por aqueles que se dizem igreja e discípulos e religiosos. Assim também comigo, Jesus diz. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E vocês parem de ficar tentando evitar a cruz. Porque sem cruz não tem Cristo. Um Cristo sem cruz não passa de um Buda. Um Cristo sem cruz não passa de um Krishna. Um Cristo sem cruz não passa de um Maomé. Um Cristo sem cruz não passa de uma figura sensata, sábia, de um Apolônio de Tínia, onde hoje é a Turquia, um homem virtuoso, sem cruz. Um Cristo sem cruz foi a proposta dos gregos. E aí eu queria que o Pedro Cardoso soubesse disso. E em João 12, quando vêm os gregos e pedem para ver Jesus e falar com Jesus, eles traziam uma proposta de um Cristo sem cruz.
dizendo: olha, o rei de Edessa nos mandou até aqui para te convidar para fugires daqui, porque aqui você vai ser morto. Esse povo é tacanho, eles matam todo mundo iluminado, esse povo judeu. Vamos para a Ásia Menor, para Edessa, aonde tu vais viver 90, 100 anos, como viveu o Apolônio de Tínia, lá na Ásia Menor, quase 100 anos de idade, e tu vais espalhar a sabedoria. Agora, você já tinha ouvido em Apolônio de Tínia? Eu não tinha ouvido. Porque é a cruz que é o elemento fundamental, atrai tudo e todos a ele. Aí Jesus olha para aquele convite, oferta dos gregos, suspira fundo e diz: agora está angustiada a minha alma, porque era uma oferta de autopreservação, mas ele diz: não. Eu fui enviado para esse tempo, para esse dia, para essa hora, para essa cruz. Portanto, eu digo: Pai, glorifica o teu nome. Vá lá e lê em João 12. Cristo sem cruz é sempre tentação diabólica. E a maioria tem embarcado nela. Outra vez aqui, Jesus diz: assim também, como foi com Elias, que já veio e não o reconheceram, assim também será comigo, o Filho do Homem não reconhecido, e que vai ser levado à cruz, e eles vão fazer comigo tudo quanto queiram. Mas saibam, eu ressuscitarei dos mortos. Eu ressuscitarei dos mortos. Mas importa Jesus dizer a eles: eu ressuscitarei dos mortos? Essa grande notícia eles não queriam ouvir, porque a mente estava predeterminada pela teologia, pelo dogma, pela catequese, pelo ensino religioso, pelos escribas, pela escola dominical, pelo que enfiaram na cabeça deles desde a infância e ficou lá. E nem Jesus arranca. A coisa mais difícil desse mundo é converter um crente que foi catequizado pela religião, como esses caras que nem chegaram a ser, eram da Galileia. Não eram nem de Jerusalém, nem essa influência toda tiveram, mas aqui tiveram, durou. E deu mais trabalho tirar essa semente podre do coração deles do que qualquer que fosse a outra coisa que Jesus neles quisesse plantar. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. E vocês não falem mais nesse assunto, nem tentem evitar, porque não existe Cristo sem cruz. É falácia, é mentira, é diabólico. Então, os discípulos entenderam que ele lhes falara a respeito de João Batista, mas aceitaram as conclusões, as implicações de que assim também, como aconteceu com João, assim também aconteceria com Jesus, com o Filho do Homem, que haveria de padecer nas mãos deles. Não, padecimento eles não querem. Crente quer reinar em glória. Eu me lembro quando começou a haver a transformação dessa frase de Paulo, lá em Romanos, quando ele diz que no Evangelho, na fé em Cristo Jesus, assentado acima de todo principado, potestade, poder e de todo nome que se possa referir, tanto no presente século quanto no vindouro ou em qualquer outra dimensão. E aí Paulo diz: e nós todos haveremos de com ele reinar em glória, se referindo a essa dimensão escatológica futura, quando Jesus vai voltar. Vai voltar, e Jesus deixou claro em todas as parábolas sobre a volta do Filho do Homem, são muitas, que em Mateus nós vamos ver várias delas mais para frente, que haveria um interregno, Aqui, ó, haveria um interregno entre o Cristo da cruz e a volta do Cristo da cruz em Jesus. Haveria um longo interregno. Jesus também deixou isso claro. Mas eles também não creram nisso. Ficaram esperando que antes deles morrerem,
40 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus. No máximo, Jesus fosse voltar, embora Jesus tenha dito que ia passar muito tempo. Mas discípulo é um caso sério, crente é pior ainda. O discípulo, pelo menos, está com uma vontade de se submeter à disciplina. O crente não, ele só quer estar ali, dizer, eu estou aqui também, meu dízimo aqui. Ensinar para esse pessoal é uma coisa horrorosa. Por isso eu preferiria uma assembleia de ateus, de agnósticos, que entendem com uma rapidez enorme e se convertem com uma facilidade linda. E para valer. Mas crente joga pedra, mata você e não aceita a verdade. Então os discípulos entenderam que ele lhes falava a respeito de João Batista, só isso. Não, o Elias então que veio foi João. Mas eles não levam isso para implicação. Portanto, a restauração que tinha que acontecer já houve. Que era a restauração do coração de alguns pais aos seus filhos, a conversão de alguns filhos aos seus pais, que era a restauração da esperança dos sinceros, como a profetisa Ana, como o piedoso Simeão do Templo de Jerusalém, como aqueles que viram e creram antes de terem visto qualquer coisa assombrosa, porque João Batista, que é esse Elias arquetípico, não realizou nenhum milagre, o apóstolo João diz no evangelho dele, nenhum sinal. Explicitamente é dito isso, não fez nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio. Embora Jesus tenha dito dos nascidos de mulher, incluindo Elias, Moisés, todo mundo para trás, ninguém foi nem de longe semelhante a João. Não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. E no fim e ao cabo, é só isso que vai importar diante de Deus. É se eu falsifico ou não o Evangelho. Se eu sou testemunha verdadeira ou falaciosa do Evangelho. Agora, num assunto que não é o que está imediatamente tratado aqui, tem uma quantidade grande de pessoas que dizem, então Jesus acreditava na reencarnação? Honestamente, sinceramente, esse é um tema pelo qual ele passou batido. Como aqui em Mateus 16 a gente viu, quando o tema reencarnacionista veio. Uns dizem que tu és João Batista reinfuso. Morreu, mas o espírito dele entrou em ti. Por isso tu estás fazendo milagres quando João Batista nunca fez nenhum milagre. Há outros dias que dizem que foi Elias, porque Elias foi um cara mais o milagreiro, o Eliseu, cheio de milagres, ou Jeremias, que nunca fez milagres também, ou algum dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E se tivesse parado aí, estava tudo lindo. Mas aí vem o que vocês já sabem. Ele queria um Cristo sem cruz. E todas as coisas que vieram depois era sempre dizendo, Cristo a gente quer. Tu és o Cristo, mas cruz não. E agora aqui também. Voltando, portanto, ao tema da reencarnação, eu sinceramente vejo Jesus passar batido. E não vejo no Velho Testamento nenhuma alusão explícita a isso, muito menos no Novo. E quando Jesus fala de nascer de novo a Nicodemos, a primeira hipótese de Nicodemos foi a hipótese reencarnacionista, que Jesus negou. Jesus disse que é isso. Eu não estou falando de reencarnação, de voltar ao ventre materno, de nascer outra vez, de recomeçar a vida toda para reaprender. Não estou falando disso não, estou falando de você agora, hoje, nascer de novo com a idade que você tem, nascer da água e do Espírito, nascer de uma nova consciência, nascer do arrependimento, nascer da lucidez, nascer da iluminação,
nascer dessa virada do seu ser, nascer da metanoia, da alteração da sua compreensão, das lógicas, das suas aplicações, dedicações e consagrações à vida. É disso que eu estou falando, Nicodemos. É da compreensão de que, apesar de você já ser um homem de uma certa idade, você pode virar uma criança de Deus e nascer completamente para uma nova consciência, para uma nova esperança, para uma nova vida, para um novo caminho, para um novo andar, na direção de uma nova perspectiva, de uma glória que não é terrena, é transcendental, para se tornar cidadão de uma nova Jerusalém, que não é essa aqui, que só gera para morte, escravidão, para guerra e para a miséria humana se expressar em nome de Deus cada vez mais horrorosamente. Não é disso que eu estou falando, Nicodemo. Jesus está tratando de Elias vir antes, e ele diz: já veio e não reconheceram. Não do espírito de Elias e reencarnando em João Batista. Mas o texto aqui de Lucas, quando o pai de João Batista, o sacerdote Zacarias, agradece a Deus, e no contexto anterior àquela oração de gratidão que ele faz pelo nascimento do filho que viria, está dizendo que aquele menino que haveria de nascer viria no espírito e no poder de Elias. Ou seja, no espírito e no poder de Elias não é reencarnação de Elias, é na mesma atitude de restauração, de confrontação, de poder confrontacional, de atitude profética, de expressão infinitamente mais do que reformista, genuinamente revolucionária, virando do avesso a sociedade dentro da qual ele estava, que foi o caso de João Batista, que foi isso que ele fez. E por fazer isso, não foi reconhecido. A diferença é que Elias desapareceu no deserto, depois voltou, não fez quase mais nada e foi levado aos céus num aparato celestial que foi apelidado de carruagem de fogo, mas era um aparato não desse mundo, de outra ordem de coisas que o levou para dimensões superiores. Foi e Moisés morreu em Pisgá, no ponto mais alto das colinas de Moabe. E aí o que vem depois da morte dele é outra história que não é relevante aqui. Mas eu, particularmente, me perdoem todos os milhares de amigos que eu tenho me assistindo em todos os lugares que creem na reencarnação. Eu não creio, e creio de todo o meu coração que Jesus não cria, e creio que a reencarnação tem que ser repensada pelos reencarnacionistas, porque tem tanta ciência nova, tanta descoberta nova que deixou a reencarnação num estado de atraso. E eu converso com os jovens de hoje em dia e a maioria deles acha a propositura da reencarnação uma coisa extremamente triste e ultrapassada. Ela se tornou uma doutrinação de idosos. Porque quem vai se atualizando em parapsicologia, em mecânica quântica, nos estudos os mais variados das projeções dos resíduos psíquicos humanos, nas leituras mentais e psicocoletivas, que acontecem em reuniões onde haja bastante concentração e alguém com um dom de paranormalidade especial, acontecem essas fenomenologias todas que ganham essas nomenclaturas antigas. Mas com todo respeito eu digo, estão todas vencidas e não é sobre isso que Jesus fala. Jesus não toca nesse assunto e nem precisa dele.
Porque a reencarnação é outro evitamento da cruz, preste atenção. A teologia da reencarnação é outro evitamento da cruz. É mais uma propositura de Cristo sem cruz. Porque, teoricamente falando, você não é salvo pela fé na graça de Deus em Cristo Jesus, onde Ele já levou os pecados de todos nós. Segundo a teologia da reencarnação, você reencarna para se purificar. A cruz não teria sido bastante, não foi suficiente. Você tem que voltar e aprender. E o argumento de, porque uns nascem cegos, porque outros nascem aleijados, isso, aquilo, foi um argumento levado também a Jesus. Em João, no capítulo 9, um argumento reencarnacionista. Quando Jesus cuspiu no chão e começou a fazer lama, lodo, para aplicar nos olhos de um homem de 40 anos que nasceu cego, nascera cego, e os discípulos viram e perguntaram: escuta, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Alguém tinha que ter pecado. Os pais dele pecaram. Mas quando perguntaram ele ou seus pais, e o homem nasceu cego, ele tinha que ter pecado numa vida anterior a essa vida na qual ele nasceu sob a punição da cegueira de nascença. E Jesus diz: nem ele pecou, nem seus pais. O que acaba com o passado do passado desse cara que nasceu cego, porque ninguém viveu nesse mundo sem pecar. Ninguém vive. Quando Jesus diz nem ele pecou, nem seus pais, ele acabou, deu um golpe mortal nessa teologia. Nem ele, antes, se ele tivesse vivido antes, ele teria pecado muito, como eu, você, todos nós. Os pais dele já tinham pecado muito, antes mesmo dele nascer, e pecariam depois. Mas não é uma relação de causa e efeito punitiva, da qual Jesus esteja tratando. Toda aquela multidão de gente doente que ele curou, ele não estava reconstituindo a lei do karma, segundo a reencarnação de qualquer que seja a visão doutrinária da qual ela advenha, porque tem muitas fontes, berços e nascedouros para a mesma proposição. Em todas elas a resposta de Jesus é a mesma: não. Minha cruz é o suficiente. Nessa tentativa de evasão da cruz que a gente vem assistindo desde Mateus 16, tem mais essa aqui. Teria sido a reencarnação. Se é reencarnação, existe um outro caminho de salvação. A gente pode ter um Cristo sem necessariamente precisar da cruz, porque aí a cruz, como dizem os que creem na doutrina reencarnacionista, vira só um exemplo de abnegação, de altruísmo, de dadivosidade, de paciência com a ignorância humana. Tudo isso é esse Cristo bonzinho da reencarnação. E não tem nada de Cristo bonzinho. Jesus é rascantemente bom, poderosamente bom, avassaladoramente bom. E a cruz é um grito que rasga o véu do santuário de alto a baixo, acaba com toda a separação entre Deus e os homens, liquida tudo, e quando ele diz está consumado, está pago, nisto está incluído aquilo que a reencarnação propõe que tem que ser pago, com muitas vidas e sofrimentos, até você aprender tanto que você venha a merecer uma evolução para um estado de luz do qual você não tenha mais que voltar para as mediocridades e para as aprendizagens pueris desse mundo. Quando Jesus diz está consumado, está pago, está rasgado tudo, rasgou inclusive o véu do santuário em Jerusalém, na cruz, está pago para trás, está pago hoje, está pago para frente. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou, tira e tirará.
Quem crê nisso não precisa de reencarnação. Você pode estudar fenômenos paranormais como você queira. Faça isso, se quiser, de modo científico. Mas não associe isso à redenção, à remissão dos pecados, porque se eu corroborasse com você, eu estaria sendo mentiroso e falacioso. E eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo a você. Embora ninguém precise crer em mim, mas é disso que o Evangelho trata. A reencarnação acabou, não existe. Tudo que você ouve aí sobre esses fenômenos, eu, se tivesse tempo aqui agora, poderia explicar por 3 ou 4 vieses científicos, cada dia mais testados em laboratório, inclusive, que explicam tudo isso, que serve de corroboração e de demonstração para a factualização da ideia e da teologia da reencarnação, que, segundo Jesus, está paga, nunca houve, está acabado. Se ele tivesse deixado a porta aberta para que as pessoas fossem salvas pela reencarnação, a cruz teria sido em vão. Não estaria tudo consumado, não estaria tudo pago. Haveria ainda o que se fazer, mas ele rasgou o véu do santuário, ele tirou toda a separação entre Deus e o homem, e ele disse para um homem que estava morrendo ao lado dele, que, do ponto de vista reencarnacionista, mereceria que ele dissesse: escuta, meu filho, eu tenho compaixão de ti, tu vais nascer uma outra vez, e dessa outra vez tenta te lembrar da ocorrência de teres morrido do meu lado, e tenta ser um homem bom na tua próxima vida, para que tu sejas salvo. Mas não, ele olha para o malfeitor ao lado dele, que repreende aquele que contra Jesus blasfemava, e diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. O cara reconheceu que estava morrendo ao lado de Deus. Nós, na verdade, com justiça, porque pagamos o que os nossos atos merecem. Aqui, nessa cruz. Ninguém tem que nos tirar daqui, não. A gente fez por merecer. É consciência de arrependimento. Sem nenhuma autopiedade. E acrescentou, olhando para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Ao que Jesus, voltando-se para ele, disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas fica sabendo, tu vais lá um pouquinho, depois eu vou te devolver para cá, para tu reencarnares e pagares tudo outra vez. Foi isso que Jesus falou? Desculpem, mas diante da cruz, toda reencarnação silencia. Senhor Jesus, eu peço que a palavra de hoje, mais uma vez, tenha alcançado os sinceros, verdadeiros e aqueles para os quais os anjos cantaram quando tu nasceste e cantam toda vez que alguém entende e se arrepende, que são os seres humanos de boa vontade, que são esses aos quais Deus quer bem, que trazem no coração a propensão da verdade instalada, humilde e quebrantadamente nos seus seres. E eu te peço que seja assim agora, por tua grande e infinita misericórdia para conosco, para com nós todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.